Palavras de muitas bênçãos e louvor da mãe e do filho, e sobre como a Virgem é comparada à arca, onde foram guardados o cajado, o maná e as tábuas da lei. Muitos detalhes maravilhosos estão presentes nesta imagem. Capítulo 53. Maria falou ao filho: Bendito és, filho meu Deus e Senhor dos anjos. És aquele cuja voz ouviram os profetas e cujo corpo viram os apóstolos, aquele a quem perceberam os judeus e teus inimigos. Com tua divindade e humanidade e com o Espírito Santo és um em Deus. Os profetas ouviram o Espírito, os apóstolos viram a glória da tua divindade e os judeus crucificaram tua humanidade. Portanto, bendito sejas, sem princípio nem fim. O filho respondeu: Bendita sejas tu, pois és virgem e mãe. És a arca do Antigo Testamento, na qual havia essas três coisas: o cajado, o maná e as tábuas. Três coisas foram feitas pelo cajado. Primeiro, se transformou em serpente sem veneno. Segundo, o mar foi dividido por ele. Terceiro, fez com que a água brotasse da pedra. Este cajado é um símbolo meu que repousei em teu ventre e assumi de ti a natureza humana. Primeiro, sou tão assustador para meus inimigos como o foi a serpente para Moisés. Eles fogem de mim assim como de uma serpente. Aterrorizam-se ao ver-me e detestam-me como a uma serpente, embora eu não tenha veneno de maldade e seja cheio de misericórdia. Permito que se apoiem em mim, se desejarem. Voltarei a eles, se me pedirem. Correrei para eles, se me chamarem, como uma mãe que corre para seu filho perdido e encontrado. Se clamarem, eu lhes mostrarei minha misericórdia e perdoarei os seus pecados. Faço tudo isso por eles, e ainda me rejeitam como a uma serpente. Em segundo lugar, o mar foi dividido por este cajado, no sentido de que o caminho para o céu, que se havia fechado pelo pecado, foi aberto por meu sangue e minha dor. O mar foi, de fato, aberto, e o que havia sido inacessível se converteu em caminho. Quando a dor em todos os meus membros alcançou meu coração, que se partiu pela violência da dor. Então, quando o povo foi conduzido para o mar, Moisés não o levou diretamente para a terra prometida, mas sim para o deserto, onde podiam ser testados e instruídos. Agora também, uma vez que a pessoa tem aceitado a fé e meu comando, não são levados diretamente ao céu, mas é necessário que os seres humanos sejam testados no deserto, ou seja, no mundo, para ver até que ponto amam a Deus. Além disso, o povo provocou Deus no deserto por três coisas. Primeiro, porque fizeram um ídolo para si mesmos e o adoraram. Segundo, pelo desejo de comer carne que haviam tido no Egito. Terceiro, por soberba, quando quiseram subir e lutar contra seus inimigos sem aprovação de Deus. Ainda agora, as pessoas no mundo pecam contra mim da mesma maneira. Primeiro, adoram um ídolo, porque amam o mundo e tudo o que há nele mais que a mim, que sou o Criador de tudo. De fato, seu Deus é o mundo, e não eu. Como disse em meu evangelho, ali onde está o tesouro de um homem, está seu coração. Seu tesouro é o mundo, porque tem aí seu coração e não em mim.
Portanto, da mesma forma que aqueles pereceram no deserto pela espada, que atravessou seu corpo, igualmente esses cairão pela espada do castigo eterno, atravessando sua alma e viverão em eterna condenação. Segundo, pecaram por concupiscência da carne. Dei à humanidade tudo o que precisa para uma vida honesta e moderada, mas eles desejam possuir tudo sem moderação nem discrição. Se sua constituição física suportasse, estariam continuamente tendo relações sexuais, bebendo sem restrição, cobiçando sem medida, e tão rápido quanto pudessem pecar, nunca desistiriam de fazê-lo. Por esta razão, a estes ocorrerá o mesmo que aqueles do deserto. Morrerão repentinamente. O que é o tempo desta vida comparado ao da eternidade, senão um só instante? Portanto, devido à brevidade desta vida, eles terão uma rápida morte física, mas viverão eternamente em dor espiritual. Terceiro, pecaram no deserto por orgulho, porque desejaram lançar-se na batalha sem aprovação de Deus. As pessoas desejam ir ao céu por seu próprio orgulho. Não confiam em mim, apenas nelas mesmas, fazendo o que querem e abandonando-me. Portanto, da mesma forma que aqueles outros foram mortos por seus inimigos, assim também estes serão mortos em sua alma, pelos demônios, e seu tormento será interminável. Assim, me odeiam como a uma serpente. Adoram um ídolo em meu lugar e amam seu próprio orgulho em lugar de minha humildade. Entretanto, sou tão piedoso que, se voltarem-se para mim com contrição, me voltarei para eles como um pai dedicado e lhes abrirei os braços. Em terceiro lugar, a rocha verteu água por meio deste cajado. Esta rocha é o endurecido coração humano. Quando é perfurado por meu tremor e amor, fluem em seguida as lágrimas de contrição e a penitência. Ninguém é tão indigno nem tão mau que seu rosto não se inunde de lágrimas, nem se agitem todos os seus membros com a devoção quando regressa a mim, quando reflete minha paixão em seu coração, quando recobra a consciência do meu poder, quando pensa em como minha bondade faz com que a terra e as árvores deem frutos. Na arca de Moisés, em segundo lugar, se conservou o maná. Assim também em ti, minha mãe e virgem, se conserva o pão dos anjos, das almas santas e dos justos. Aqui na terra, a quem nada agrada mais que a minha doçura, para quem tudo no mundo está morto, e quem, se fosse minha vontade, com gosto viveriam sem nutrição física. Na arca, em terceiro lugar, estavam as tábuas da lei. Também em ti encontra-se o Senhor de todas as leis. Por isso, bendita sejas sobre todas as criaturas no céu e na terra. Então se dirigiu à esposa, dizendo: diga 3 coisas aos meus amigos. Quando habitei fisicamente no mundo, temperei minhas palavras de tal forma que fortaleceram os bons e os tornaram mais fervorosos. Também os maus se fizeram melhores, como foi claramente o caso de Maria Madalena, Mateus e muitos outros. De novo, temperei minhas palavras de tal forma que meus inimigos não foram capazes de diminuir sua força. Por isso, que aqueles aos quais são enviadas minhas palavras trabalhem com fervor, de modo que os bons se tornem mais ardentes em sua bondade por minhas palavras. Os maus se arrependam de sua maldade.
que evitem que meus inimigos obstruam minhas palavras. Não faço mais dano ao demônio do que aos anjos do céu. Pois, se quisesse, poderia muito bem pronunciar minhas palavras de modo que todo mundo as ouvisse. Sou capaz de abrir o inferno para que todos vejam seus castigos. Entretanto, isso não seria justo, pois as pessoas então me serviriam por medo, quando devem me servir por amor. Pois só a pessoa que ama pode entrar no reino dos céus. Além disso, eu estaria prejudicando o diabo, se levasse comigo os escravos que ele adquiriu vazios de boas obras. Também prejudicaria os anjos do céu, se o espírito de uma pessoa imunda se pusesse no mesmo nível de outra que está pura e fervorosa no amor. Consequentemente, ninguém entrará no céu, exceto aqueles que tenham sido provados como ouro no fogo do purgatório, ou aqueles que tenham provado a si mesmo ao longo do tempo, fazendo boas obras na terra, de tal modo que não fique neles mancha alguma pendente de ser purificada. Se tu não sabes a quem hão de dirigir-se minhas palavras, vou te dizer: aquele que deseja obter méritos através das boas obras para vir ao reino dos céus, ou quem já o mereceu por boas obras do passado. Minhas palavras hão de ser entregues aos que são assim, e hão de penetrar neles. Aqueles que sentem um gosto por minhas palavras e esperam humildemente que seus nomes sejam inscritos no livro da vida, conservam minhas palavras. Aqueles que não as saboreiam, no princípio as consideram, mas depois as rejeitam e as vomitam imediatamente.